Olá, meus queridos alunos do sexto ano, eu sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa. Estamos aqui de volta para mais uma videoaula e hoje vamos começar o nosso módulo 17, tá? A função dos pronomes na sequência do texto. Então hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre qual o uso do pronome, qual a função do pronome, como que ele me facilita na progressão do meu texto. Então, é um módulo bem interessante, vai ajudar muito vocês na produção textual também. Então prestem bastante atenção, ouçam com muito cuidado o que o professor vai falar, porque eu vou dar dicas muito importantes para vocês, ok? Nossa primeira aula no total de 4, que nós dividimos este módulo. Vamos começar então, como de costume, corrigindo as atividades da aula passada, o teste 4 da página 16. Leia a sinopse. O que é a sinopse? É um resumo, da obra de Lewis Carroll, publicada na 4ª capa do livro. Então tem aí essa pequena sinopse para vocês lerem e responderem. A partir da sinopse do texto, pode-se depreender que, alternativa A, muito clara, o livro de Lewis Carroll é apreciado por crianças, jovens e adultos. Como que nós chegamos a esta conclusão? Na última frase do texto, uma história que há mais de um século diverte leitores de todas as idades. Então, não é apenas direcionado para crianças, para o público infantil, é para todas as idades. Vamos agora para o Em Casa, que está na página 19 do nosso texto. Essa atividade, ela propõe que vocês façam uma comparação entre esta imagem e o texto que foi lido anteriormente, ok? Então, e nesta comparação, vocês vão responder a duas questões. Letra A: que semelhanças você percebe entre a imagem, esta pintura, e o texto? Uma semelhança que a gente pode perceber é, nas duas obras, os jogadores são pessoas sofisticadas, integrantes da classe alta. Professor, como é que eu chego a essa conclusão? No texto, são pessoas da corte e nobres convidados da rainha. A rainha não ia convidar qualquer um para jogar com ela. Então, são pessoas de alta classe, são pessoas da nobreza. E na gravura, a gente percebe isso pelas roupas que as pessoas trajam, Roupas luxuosas, chapéu, enfim. Também é bem coerente com a classe alta. Tranquilo? Letra B: que diferença há entre o jogo retratado pelo pintor e o descrito no livro? A organização. Vocês olham lá no texto, deixa eu voltar aqui, só tirar aqui uma dúvida de que é parágrafo 70 e 75, olha que diz lá, Todo mundo começou a correr, cada um em direção ao outro, dando encontrões. Alice achou que toda a sua vida nunca tinha visto um campo tão esquisito. Ou seja, aquela ideia de desorganização. Olha para a gravura, olha para a pintura, tudo arrumadinho, os tacos, a bola, todo mundo organizado. Então, a organização é a grande diferença entre o texto e a gravura. Claro isso para vocês? Pois bem, vamos agora então começar o nosso módulo 17. Analisando essa primeira imagem e respondendo as duas questões que estão aqui no cantinho da página. Vemos aí na imagem duas pessoas conversando, e uma diz assim: não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo, ela está cheia de pulgas. Aí a pessoa responde: Diana, a cadela, não entre nesta casa de novo, ela está cheia de pulgas. Uma palavra, um mal entendido. Interpretar a anedota, muito simples. Uma pessoa diz que a cadela está cheia de pulgas, mas a outra, a dona da cadela, acha que é a casa que está cheia de pulgas. Por quê? Que palavra produz esse humor? Exatamente a palavra ela, porque ela tanto pode se referir à cadela, como pode se referir à casa, porque cadela e casa são substantivos que estão no feminino singular, e o ela então pode estar fazendo referência tanto a um quanto a outro. Então veja que aí causa uma confusão. Quem tem pulga? É a casa ou é a cadela? Ok? Um dos fatores que prejudica o entendimento entre esses dois interlocutores
é a ambiguidade, é o duplo sentido na palavra. Se eu disser para vocês assim, ó, Maria foi ao cinema com Alice e a irmã dela, tem condições de vocês me falarem com a irmã de quem? De Alice ou de Maria? Não está claro, está ambíguo. Então eu não posso deixar a interpretação no ar, eu preciso ser mais claro. No caso da anedota, essa palavra que está ambígua é o ela, porque ele pode se referir tanto a um quanto a outro. Então a gente precisa realmente ser claro naquilo que a gente fala e ter certeza que o meu interlocutor está me entendendo. Eu costumo dizer o seguinte: em uma comunicação a gente tem que se fazer entender, tá? Eu digo que comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que você entende. Então, eu preciso que você entenda aquilo que eu falo, não sendo ambíguo. Eu preciso realmente ter certeza de que eu fui interpretado e entendido da maneira correta. Todos nós já dissemos algo e não fomos entendidos. Então nós vamos falar agora sobre escolha de palavras. Quem nunca, né? Falou alguma coisa, a pessoa entendeu outra, a gente, não, mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que você disse. Então nós escolhemos as palavras de maneira errada. Isso aconteceu porque não fomos claros, ou porque o nosso interlocutor não foi capaz de interpretar. Então, gente, o problema pode estar tanto em quem fala, como em quem ouve. Ok? Análise desse modo, como os textos são produzidos, revela um elemento que pode ocasionar a falha de coesão e coerência. Está em vermelho porque eu quero que vocês guardem este conceito, que vocês vão usar para o resto da vida. Coesão e coerência. O que é um texto coeso? O que é um texto coerente? É isso que nós vamos ver hoje. A coesão e a coerência são ferramentas utilizadas na construção de um texto a fim de torná-lo um todo organizado. Gente, quando eu falo texto, eu não estou falando apenas de produção escrita, oral também. Então, quando nós estamos falando, quando nós estamos conversando, fazendo um discurso, nós temos que ter cuidado com as palavras que a gente usa. Nós temos que ser coesos, nós temos que ser coerentes, não é só na hora de escrever. O texto oral também precisa ser entendido. Nós usamos a nossa fala o tempo todo, nós nos comunicamos o tempo todo. Ao produzir um texto, escolhemos as palavras de acordo com o que desejamos dizer, por que dizemos e para quem dizemos. Se eu vou conversar com criança de 5 anos de idade, eu não vou usar as mesmas palavras que eu vou conversar com adultos de 30 anos de idade. Então essa seleção de palavras também tem que estar de acordo com a faixa etária, com o nível intelectual. Então tudo isso é pesado. É lógico, gente, que com o amadurecimento isso passa a ser natural na vida da gente, tá? Nós temos que ser o objetivo de ser claros e precisos para que a gente seja entendido. O que é então coesão? É o modo como os elementos, que elementos são esses? Palavras, orações, períodos, parágrafos, se articulam no texto, criando harmonia entre eles. Ou seja, quando eu vou construir uma frase, eu seleciono palavras. Quando eu vou colocar a próxima frase, eu tenho que ter coesão com o que eu já escrevi. Então eu vou fazendo retomadas, eu vou fazendo referência ao que foi dito, eu vou alinhavando. O que é coeso? É junto, coeso. Um time de futebol coeso não é um time unido, está todo mundo fechado em busca daquele objetivo. Aqui é a mesma coisa, um texto coeso é um texto harmônico, ou seja, não é um tanto de parágrafo solto sem nenhuma ligação entre um e outro. Nós vamos dar um exemplo da narrativa. A gente começa lá na introdução, passa pelo desenvolvimento, vai pela conclusão, ou seja, uma coisa está ligada à outra. Isto é coesão. Já a coerência é uma das características do texto responsável pelo sentido, pela lógica entre as suas partes, é a constatação de que o texto tem nexo, ou seja, enquanto a coesão se preocupa com a união,
com a interligação entre as partes do texto, a coerência se preocupa com a lógica, com o sentido, com o nexo daquele texto. Ok? Claro que a coesão e coerência, se está claro, vamos ver um exemplo extraído do texto que nós lemos aqui no módulo passado. Bem perto da entrada do jardim havia uma grande roseira. As rosas que nela floriam, olha só, rosas ligadas à roseira. Nela, está retomando quem? A grande roseira. Então veja que lá na frente eu botei um termo que retomou outro. Eu poderia dizer assim, ó, as rosas que floriam na roseira, ficaria chato, porque eu estou repetindo bem pertinho duas palavras. Então, para tornar esse meu texto mais leve, sem repetições, eu uso aqui um elemento que retoma outro elemento. Olha a coesão. Isso aqui tem ligação com isso aqui. Ele não está solto aqui. Mas três jardineiros, ó, mas, esse mas, ele introduz algo que é oposto ao que foi dito antes, né? Ocupadinhos pintando as flores de vermelho. Então, a nela retoma roseira, mas flores retoma rosas. Para não repetir rosas de novo, eu escrevo flores, que é um hipônimo de rosas, de flores, desculpe. O que é hipônimo, gente? É o sentido mais específico de um termo em relação a outro mais geral. Então, quando eu digo, ó, pimentão é hipônimo de legume. Legume é o geral, pimentão é o específico. Quando eu digo, ó, cão é hipônimo de animal, animal é o geral, cão é o específico, ok? O leitor estabelece o sentido desse trecho por perceber a sua cadeia de ligações e ter conhecimento de alguns aspectos, como, por exemplo, roseiras podem ser cultivadas em jardins e podem ser brancas. Faz sentido, então está coerente. Por se tratar de uma narrativa fantástica, preste atenção nisso aqui, ó. Os jardineiros podem pintar as rosas de vermelho. Se o leitor não tivesse essa informação, ele não iria conseguir ver sentido. Que sentido tem alguém pintar uma rosa com tinta? Está incoerente. Ah, mas é uma narrativa fantástica, tem a questão da verossimilhança. Então está coerente, ok? Guardem o seguinte então. Coesão é a harmonia dos elementos do texto. Coerência é o sentido que o texto tem, ok? Muito bem, nós vamos concluir essa nossa aula de hoje, então, solicitando que vocês façam o teste número 1, da página 28, e o em casa número 1, da página 30. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, incentivem os colegas a acessarem mais as videoaulas, tá? Para que não caia o número de visualizações. Então, quando você receber esse vídeo, liga para o colega, manda mensagem, já saiu um vídeo novo de língua portuguesa e de qualquer outra disciplina. Vamos lá assistir, é importante para a gente aprender, para a gente ficar bem, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.